Então, vamos começar o webinário. Eu sou Filipa Bailey, sou consultora independente com o International Climate Politics Hub e trabalho com as campanhas coletivas. Sou facilitadora para a construção de pontes entre as comunidades e para conduzir a discussão sobre o clima em uma direção positiva. Minha parceira neste projeto é Paula Alvarado. Não sei se a Paula quer ligar a câmera para dizer oi para todos. Oi, pessoal, aí ela está. Então, a Paula vai monitorar as perguntas e respostas e vai compartilhar informações com vocês. Nós também trabalhamos com a Lina Salas e o projeto é apoiado pela CLUA e o Food Nature Climate Dialogue. Esses resumos são organizados pelo Groundwork, que é a nossa colaboração entre o ICPH, International Climate Policies Hub, FNCD, Seeds for Change e Tinta. Tinta colabora com a interpretação. Muito obrigado pela interpretação oferecida hoje e pela equipe técnica que está organizando e conduzindo o webinário. Esse projeto vai realizar resumos sobre as políticas para PI, CL e afrodescendentes. Vamos falar sobre inteligência obtida pelo Climate Policies Hub e nós queremos alinhar essa inteligência com as prioridades dos PIs e CLs. Então, nós fazemos os resumos online, disponibilizamos materiais para compartilhamento, como os que nós desenvolvemos para a reunião de hoje, como os eventos e tópicos-chave sobre o clima. Agora nós estamos nos aproximando da COP30 em novembro. Nós vamos fazer uma série de resumos nas próximas semanas, cobrindo tópicos como minerais de transição, inteligência artificial e direitos indígenas, e também um resumo especificamente sobre as negociações da COP30 antes da COP30. Em termos do que nós vamos cobrir hoje, isso é sobre a mudança de cenário de mobilização de recursos para PICL e afrodescendentes. E eu vou fazer uma introdução, uma apresentação sobre o que está mudando, na verdade, nessa realidade. Eu vou fazer um resumo para vocês sobre o que está acontecendo com o mundo dos financiamentos para a ação climática. Débora Sanches falará hoje, ela é da Clarify. Débora e eu vamos estar num diálogo sobre o trabalho feito pela Clarify e outros trabalhos inovadores que estão apoiando as prioridades indígenas e a pauta climática até a COP30. Nós vamos falar sobre raízes específicas para a mobilização de recursos e quais são exatamente os programas e recursos disponíveis e fundos disponíveis direcionados especificamente para PIs, CLs e comunidades afrodescendentes. E, finalmente, vamos falar sobre as finanças na COP30, como algumas dessas questões, tópicos, estão sendo conduzidas e como vão ser resolvidas na COP30. E, no final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, não precisamos dizer, né, mas vamos dizer a necessidade por financiamento climático e pela natureza é enorme. Nós nos prendemos a um modelo econômico baseado nas indústrias de extração de materiais, de matéria-prima, e essas empresas criam uma poluição enorme e destroem a vida e ameaçam, na verdade, a vida no planeta. Mas, para a gente se afastar disso, nós precisamos fazer uma transição energética que favoreça o ambiente e que mude a forma como a gente usa e protege a terra. Esse é um desafio imenso, é uma transição imensa que temos que fazer, é um desafio imenso que vai custar, com certeza, muito, muito caro. Então, nós estamos apoiando a natureza e a biodiversidade como uma das formas mais eficazes de mitigar as mudanças climáticas, mas, infelizmente, essas ações ainda não têm recursos suficientes. Então, se pudermos passar para o próximo.
Em termos de dinheiro, nós estamos falando de quê? Só para vocês terem um quadro geral, do quadro geral grande. No ano passado, na COP29, teve uma série de negociações chamada NCQG, que é o New Collective Quantified Goal, Objetivo Quantificado Coletivo, novo, o novo acordo, que até 2035 se comprometeram, os países se comprometeram a levantar 300 bilhões de dólares por ano para a ação climática. E nós tivemos uma discussão também culminando. A gente sabe que 300 bilhões de dólares não é suficiente, e esse acordo causou. Não apenas foi muito difícil alcançar esse valor, especialmente como foi feito nos últimos minutos do segundo tempo da COP, a gente viu que não tinha. Não, a gente viu que não daria para fazer a transição das economias com esse valor, é muito pouco. Então, o guia de Baku para Belém nos diz que o que a gente precisa é de 1,3 trilhões de dólares por ano até 2035, de vários recursos diferentes para promover a ação climática, a transição energética. Então, se a gente pensar em todo mundo que está pensando, todos os que estão pensando de fato nisso, calculando, economistas, acadêmicos, etc., estão calculando, na verdade, que o necessário seria 8 trilhões de dólares por ano até 2031 para que a gente alcance os objetivos realmente de reversão da ação climática. Então, esse é o valor que a gente precisaria. Temos preocupações enormes de que os países não vão ser capazes de mobilizar essa quantia. Então, esta é a principal barreira neste momento para alcançarmos a ação climática mais ambiciosa e realmente, especialmente para os países em desenvolvimento que não têm os recursos para fazerem essa transição, para fazer a transição energética, esses países estão dizendo como a gente pode fazer planos ambiciosos se a gente não tem um recurso para fazer essa transição. Próximo slide. Então, existe dinheiro no mundo, claro, existe bastante dinheiro no mundo, mas a forma como ele flui nesse momento não está apoiando os objetivos de ação climática e nem a natureza. Então, existe uma agenda chamada Reforma Institucional Financeira Internacional. Com isso, isso analisa como o dinheiro precisa fluir. Observa as reformas fiscais, os subsídios que nós damos para as empresas que estão prejudicando o meio ambiente, ou seja, subsídios danosos, o aumento dos empréstimos que os bancos de desenvolvimento podem oferecer e mudar os termos desses empréstimos para que não discriminem tanto os países em desenvolvimento. E temos as mudanças na estruturação das dívidas nacionais, algumas podem ser eliminadas, e nós temos que modificar os procedimentos e políticas sobre como esses recursos fluem, para que sejam mais justos, os benefícios mais justamente distribuídos e mais alinhados com a proteção da natureza e mitigação do clima, das mudanças climáticas. Então, estes recursos não os recursos agora existentes não são direcionados necessariamente a povos indígenas, comunidades locais e afrodescendentes, mas se a gente começar a trabalhar com iniciativas de financiamento neste sentido, a gente pode ainda convergir, fazer com que essas forças converjam, porque no momento que está acontecendo é muito financiamento à destruição. E neste momento eu acho que é importante fazer uma distinção entre finanças que não são baseadas em recursos, versus recursos ou financiamento que são doações, que são, na verdade, fundos que você não precisa pagar. Nós vamos falar sobre fundos, financiamento para PICL afrodescendentes, para essas populações. Ponto de vista histórico, para dar uma ideia geral do financiamento geral, apenas 1% do financiamento clima chegou ao povo indígena e às comunidades locais. E menos, um quinto desse valor foi diretamente para essas comunidades. Portanto, é apenas uma porção muito pequena
de que nós falamos que atinge ou chega até aos beneficiários. Por favor, vamos passar para o slide seguinte. Muitas das vezes esses fundos são indiretos, não vão diretamente para as comunidades, são imprevisíveis e não estão alinhados com a determinação do povo indígena e das comunidades locais. É um dinheiro que é canalizado há alguns anos, outros anos não, e nem está sempre alinhado com as prioridades das comunidades no terreno. Hoje vamos falar. Será que as fontes do Fundo Internacional que são especificamente concebidos para o povo indígena e as comunidades locais? Se nós olharmos para a escala 300 mil milhões, 1,3 trilhões, nós estamos a falar de uma escala de centenas e centenas de, de milhões de dólares. Apenas uma pequena proporção, deste valor que é canalizado para o financiamento climático. Isso é isso não é para dizer que não é importante, é de facto importante e existem razões para sentir positivo em relação ao que está a mudar no no cerne das mudanças. É preciso que haja a advocacia sustentável para a ação, para a mudança nas comunidades locais e na população indígena, que começou desde 1992. Esta iniciativa de financiamento tem estado a mudar de forma lenta. Existem dois pontos importantes que eu gostaria de mencionar. O primeiro desses. Alguns financiadores já estão a perceber que a titularidade a titularidade da terra, a posse de terra é um elemento fundamental. Em Glasgow, em 21, 26, nós estamos a falar sobre a questão da posse de terra. É preciso mudar as mentes, as abordagens, porque sem terra e sem garantir o título de propriedade não será possível nenhuma medida sustentável. Quero ouvir de Juan Carlos e Cíntia e também da Aliança Global sobre esta questão. Podemos passar para o slide seguinte, se nós quisermos manter ah, 1,5 graus centígrados alinhados com, com o clima, os objetivos da redução climática e também a biodiversidade, é preciso ter em conta que os trilhões e trilhões de dólares que existem devem ser canalizados para lidar com com esta questão que se pretende reduzir. O outro tema que eu gostaria de tocar é a ênfase que temos que colocar no financiamento direto. Este é um ponto que se discute a diferentes níveis. Quando um financiador pretende financiar ah, o povo indígena ou a comunidade local, há várias discussões que não são apenas sobre os fundos, mas é como é que este valor deve chegar nas mãos das comunidades e do povo indígena. Eu acho que a minha colega vai falar um pouco mais sobre isso. Temos aqui o evento do ano passado, onde fazia-se o levantamento das diretivas ambiciosas em função de o que acabei de falar. O terceiro ponto que eu gostaria de falar é o crescimento dos fundos para, para as comunidades indígenas. Este é um fundo que são para a comunidade e são definidos pela comunidade. Este é um outro lado da moeda. O fundo quer garantir com que o fundo de facto chegue às comunidades e que esses fundos sejam de facto ah, ah, usados e definidas as prioridades
as metodologias devem estar alinhadas com a comunidade para a qual esse fundo irá servir, o que quer dizer que existe uma compreensão de como é que este fundo deve ser movido para que de facto atinja os objetivos. Nós temos mais informações na plataforma e no website da Xandi. Quarto ponto que eu gostaria de falar é, o foco da bioeconomia nas comunidades indígenas, de forma que as comunidades sejam agentes econômicos. Este é a primeira semana econômica do povo indígena. Neste momento, nesta ocasião, vai se falar com os potenciais doadores para ver como é que se pode financiar as iniciativas econômicas. Ah, a luz no fundo do túnel que eu gostaria de falar, sobre o qual é, é que os povos indígenas e a comunidade devem deixar de ser apenas recipientes, mas parte do processo e terem voz. Devem dizer que as comunidades indígenas, a comunidade local, devem fazer parte da moldagem da moldagem da paisagem. As pessoas querem ser envolvidas para fazer com que este fundo funcione para eles à luz dos seus termos. Tendo dito isso, eu gostaria de apresentar Débora da Clarify. Ela é diretora da iniciativa Clarify. Ela vai falar sobre esses assuntos e vai explicar e clarificar esta questão sobre a comunidade, terra, conservação, iniciativas de financiamento. Es- Esta organização é liderada pela Rights and Resources e também faz campanhas para a natureza. Deborah quer refletir um pouco sobre aquilo que acabamos de partilhar e vai falar também um pouco sobre a abordagem de Clarify e poderá eventualmente responder questões. Muito obrigado, Filipa. Estou bastante satisfeita por estar aqui. Quero saudar a todos, sobretudo a minha comunidade indígena. Filipa, é muito interessante ver e ter uma ideia geral e quero explicar exatamente onde é que nós nos encontramos antes da COP30. Nós sabemos que estamos a viver num mundo diferente comparativamente com o ano passado. Há muitas mudanças que estão a acontecer no, no, no mundo. Quero explicar onde é que nós estamos, em relação às negociações e qual é ah, a trajetória a caminho de Belém e quais são os pontos de debate que estão na mesa, porque na verdade nós estamos a desenvolver a agenda para Belém que irá nos situar no momento em que atualmente nós estamos. Eu acho que é importante e também iremos trazer outros pontos temáticos que são prioridades em termos de quais são os tópicos e como nós poderemos advocar para mudanças. Eu gostaria de dizer que gostei dessa iniciativa de ir atrás do financiamento. Nós não falamos, temos que falar do quão importante é o papel do povo indígena e a comunidade local na conservação, bem como nas mudanças climáticas. É importante que esta mensagem circule. Quão importante é o seu papel na moldagem das iniciativas sobre as mudanças climáticas. Algumas pessoas dizem que estão a ter alguma dificuldade em perceber o que fala. Poderia aproximar um pouco mais no microfone. Eu acho que isso poderia ajudar.
quero fazer um pequeno teste agora para confirmar se todos conseguem me ouvir bem. Agora parece estar mais audível para mim. Eu poderia falar um pouco mais alto ou talvez um pouco mais próximo do microfone. Agora consegue me ouvir? Agora sim, agora melhorou. Pode falar um pouco sobre o papel de Clarify e também o papel que vocês têm no que concerne à definição da agenda. Por lado da Clarify, como mencionei, nós somos o mecanismo de financiamento a nível global. Fazemos parte deste ecossistema de financiamento que é liderado pelo povo indígena, comunidades locais e afrodescendentes. Nós somos uma coligação com mais de 200 organizações. Basicamente, o papel que nós estamos a levar a cabo neste momento é providenciar os fundos diretamente às organizações das comunidades. Até então, nós começamos com uma fase piloto em 2022 e nós agora estamos a avançar, tendo em conta as boas práticas, lições aprendidas, e nós temos outros mecanismos de financiamento e outros doadores que nos permite a perceber os desafios e as oportunidades. O que nós estamos a fazer agora é que temos 150 projetos e muito dos quais ah, foram completados, são liderados pelas organizações. Temos 60 pontos temáticos que são produzidos por uma consulta abrangente. As comunidades devem definir as suas prioridades em relação para onde deve ser canalizados os fundos. Este é uma fase muito importante, porque nós ouvimos as comunidades colocando as suas decisões e definindo onde os fundos serão canalizados, para que atividades, em que tempo. E nesta mesma conversa sobre acesso ao fundo, nós recentemente lançamos duas ferramentas que irá permitir com que nós possamos ouvir as organizações, as comunidades, no que diz respeito a onde querem ter os fundos e para que nós desenvolvemos um website onde as pessoas podem partilhar as suas ideias e fazer parte do portfólio de esclarecimento. E outra ferramenta que nós usamos é o WhatsApp. Como sabe, na nível das comunidades é muito difícil ter acesso ao computador e estamos a ouvir agora, estamos a ter a oportunidade agora de ver as comunidades, ver fotos, ver áudios, as diferentes ideias são partilhadas. Nós queremos ouvir de forma ativa as comunidades e co-criarmos as iniciativas. Portanto, esta mudança do paradigma de que nós é que sabemos tudo o que as pessoas precisam está a mudar e é preciso reconhecer que o povo indígena, as comunidades locais e os afrodescendentes sabem o que querem já há milênios. O que nós temos que fazer, temos que providenciar a assistência técnica e também temos que ouvir realmente o que, que as comunidades querem, em que área querem que nós possamos apoiar. Nós nós não queremos ser os guardiões, mas sim parceiros-chave. Nós queremos fazer mais aquilo que a organização quer e pretende fazer. E o papel que nós desempenhamos depende muito mais daquilo que a organização e a comunidade quer que nós façamos. Eu estou a ver que as atenções estão mais viradas para a comunidade. Consegue ver, sente que outros financiadores fazem o mesmo e essa mudança cultural está a acontecer e se não, o que que é preciso para que isso aconteça?
Sim, absolutamente, Filipe. Eu estava no Fórum Permanente das Nações Unidas em abril e eu vi muitos dos financiadores que estavam lá, ou estavam a ouvir e estão a desenvolver várias conversas com as comunidades, com os líderes a nível internacional. Isso também aconteceu na Semana do Clima, ah, em Londres e também no Congresso de Brazzaville. Eu acredito que muitos dos financiadores estão agora a ouvir e aprender. O papel que nós temos agora, nós já temos estado a trabalhar com financiamento direto, nós precisamos trazer essas experiências e partilhar. Portanto, esse é o papel que nós temos que desempenhar. Numa outra perspectiva, quais são outros aspectos que lhe preocupam, tendo em conta que estamos a caminho da COP30? No ano passado tivemos a retirada de todo o fundo norte-americano e também a saída do Acordo de Paris e também do sistema de financiamento multilateral. Quer perceber qual é, de facto, a sua fonte de preocupação à luz do que mencionei? É sempre à volta de que tudo pode ser feito com boa fé, mas nós temos que fazer parte do processo. Para mim, essa é a preocupação. Podemos ter fundos, podemos ver eh, grandes iniciativas, mas eu estou bastante satisfeita por ver muitas iniciativas a envolver o povo indígena, as comunidades locais e o afrodescendente. Não tínhamos isso antes, mas temos estado a ver agora muitos grupos que querem trazer fundos envolvendo-se a nível local, com os líderes, com o povo indígena, com a comunidade local, e eu acho que isso é muito importante. O outro ponto que me preocupa é que nós estamos a fazer a nossa parte como povo indígena e comunidades locais e afrodescendentes. Nós temos mecanismos, estamos a desenvolver consultas a nível da comunidade, estamos a desenvolver as formas de como este fundo será canalizado às comunidades, como é que as comunidades poderão desenvolver uma estratégia para a comunidade, definindo as prioridades. Nós estamos a construir, a desenvolver e estamos a desenvolver uma estrutura que nós acreditamos que é adequada e possa trazer os fundos para o terreno. Temos que garantir que este fundo flua dentro dessa estrutura. Para mim, a preocupação principal é ver, é ver que nós não temos essa capacidade. A minha preocupação é de verem que nós não temos essa capacidade, mas nós já demonstramos que temos capacidade. Nada é perfeito. Nós estamos neste momento a aprender. Não há nada perfeito que não requer a preparação. Nós temos estado a demonstrar que nós somos capazes de fazer, estamos muito comprometidos. Para mim, este é o ponto principal. Para mim, nós temos a estar envolvidos em processos de infraestruturas. Nós vamos terminar na COP, onde muitos compromissos são assinados sem implicação direta dentro da estrutura que nós estamos a desenvolver. Este é um bom momento para levar a cabo as novas propostas. Nós vamos falar com mais detalhes na próxima sessão da webinar. Gostaria de falar um pouco sobre outros aspectos que as pessoas poderão ter em consideração em COP30. Queria que pudessem trazer outras fontes de receitas, e bem como as recomendações e as lições aprendidas. Nós estamos neste processo, nós queremos desenvolver campanhas a nível da Aliança Global e as comunidades territoriais, porque as vozes das pessoas que estão no terreno querem mais fundos para poder continuar com as atividades que esteja disponível a nível das comunidades. Nós precisamos apoiar as comunidades, porque as comunidades têm sido resilientes,
e tem estado a lutar há anos. Nós temos que estar em solidariedade e avançarmos e apoiar diretamente as comunidades. É, é preciso, se acreditam nas comunidades e acredita que tem a resposta, a ação que eles têm, que a comunidade tem, irá beneficiar todo mundo. Portanto, concordo e acredito. Existe outra ação que gostaria que as pessoas que estão aqui neste webinar pudessem tomar para poder fazer chamadas que possam levar ao financiamento direto. Se todos puderem juntar, hum, o que nos leva a levantar esta campanha. Esta campanha não é restrita a um ator, mas sim implica a vida de muitos, o reconhecimento do trabalho, do valor de muitas pessoas que estão no terreno. Eu vou solicitar a todos que se juntem, que se juntem à campanha, partilhem as vossas experiências, porque nesta guerra o que nós podemos fazer é, em solidariedade, partilharmos o conhecimento e construir uma nova esperança. Para mim, eu acho que é isso que se deve acontecer. Convido a todos a se juntarem e partilhar. Estará presente no COP30 em Belém. Nós estamos, de facto, a planificar de lá estar, juntamente com os nossos colegas de outras iniciativas. Eu vou partilhar nas redes sociais com os respectivos contactos. De facto, estarei disponível e qualquer Nós temos um contacto, nós website e temos vocês podem entrar website em e contato, a podem gente nos pode alcançar. falar mais, conversar mais. Nós Ficamos podemos muito conversar felizes em muito poder mais e conversar com estarei todos disponível para vocês ouvir a todos. e ouvir a sabedoria que Muito vocês têm a obrigado, compartilhar. Débora. Obrigada, Débora. Débora, você vai ficar na chamada, certo? Para que a gente possa fazer perguntas ao final do webinário. Excelente, muito obrigada. Obrigada a você. Nós compartilhamos bastante informação. Eu quero fazer um momento, uma pausa para refletir. Se vocês quiserem compartilhar, nós temos um website. Nossa colega Paula vai colocar o link no chat. E talvez aí tenha coisas. Se houver mais informação que você quiser compartilhar ou algo novo com relação a hoje, alguma coisa que faz com que você se sinta otimista em relação aos recursos para financiamentos, etc. Seria muito bom ouvirmos essa contribuição da parte de vocês. Obrigada. Bem, vamos passar para a próxima sessão do webinário, que é sobre rotas específicas para o financiamento de ações por PICL e afrodescendentes. Eu quero falar primeiramente sobre o Tropical Forest Forever Facility, TFFF. Vocês já ouviram muita gente falar sobre isso. Isso tem sido discutido no mundo do financiamento desde a COP28, mas só agora ele realmente está tomando forma e será lançado pelo governo brasileiro durante a COP30. E a real motivação para essa facility, ou seja, um conjunto de fundos, é pagar as pessoas e povos que estão preservando as florestas tropicais que continuam em pé. Então, é um fundo para florestas tropicais. No nosso modelo econômico, ele identifica que as florestas valem mais quando estão em pé. Isso é uma questão crítica para as comunidades que vivem e dependem das florestas e também é crucial para a saúde ecológica do nosso planeta de forma geral. Então, o desafio que o governo brasileiro está tentando enfrentar é criar um fundo de recursos, uma fonte de recursos sustentável a longo prazo para apoiar as ações dos povos e comunidades locais, povos indígenas e comunidades locais. Então,
O TFFF recebe capitais dos governos dos países do norte global e da filantropia e está tentando levantar 25 bilhões de dólares. Isso dá confiança aos investidores do setor privado para investirem 100 bilhões de dólares em bonds de baixo risco. Eles pegam esse dinheiro e investem em atividades de alto risco, muitas vindo de economias em desenvolvimento. E o que eles ganham é o pagamento para investidores, o lucro desses investimentos é revertido para as florestas tropicais ao custo de US$ 4 por hectare. Então, esse financiamento vai estar disponível para muitos países e o fundo quer financiar em torno de 4 bilhões de dólares por ano. Podemos passar para o próximo. Então, para ver isso de uma forma gráfica, vem um recurso dos doadores, principalmente países do norte e filantropia. Isso capitaliza o dinheiro no mercado de investimentos. Esse dinheiro é investido em atividades de um pouco mais de risco, que gera juros, e o juro desse dinheiro sempre vai para pagar os investidores originais. Então, metade volta para os investidores e patrocinadores desse mercado, e isso paga os investimentos deles ao longo do tempo, e a outra metade vai para os governos dos países tropicais e para gestores de PEIs, CLs e afrodescendentes. E isso gerou um acordo de que pelo menos 20% do que for pago de volta será direcionado às comunidades PEI, CL e AD. Então, o total a ser pago pelo fundo é US$ 4 por hectare. As comunidades afrodescendentes, indígenas e locais podem receber até 20% disso. Os povos indígenas e comunidades locais têm sido uma parte importante da formação e das diretrizes do TFFF, que agora lançou sua terceira nota conceitual. E toda vez que a estrutura se torna um pouco mais forte, os direitos das comunidades PICL e AD são melhor reconhecidos dentro deste modelo. Então, assim como receberem 20% dos fundos, também foi acordado agora que esse recurso pode ir diretamente para as comunidades e não através dos governos nacionais. E isso é importante porque muitas comunidades não têm uma relação muito boa com seus governos nacionais, porque talvez os governos locais, na verdade, estejam sabotando essas comunidades. Então, também se está tentando garantir que os líderes locais indígenas e afrodescendentes tenham um papel predominante na gestão desse fundo e não sejam apenas beneficiários. Também estão tentando garantir que hajam restrições sobre em que tipo de investimento se pode aplicar os recursos desse fundo. Nada que promova o desmatamento pode ser investido, pode receber investimentos. A consulta com as comunidades também tem ajudado a fortalecer ideias sobre como monitorar o desmatamento, de forma que esses países começarem a perder florestas serão penalizados por isso e receberão menos recursos ou nenhum recurso, dependendo do nível de desmatamento que ocorrer. Também se está tentando auxiliar os mecanismos de recompensa. Esse é um mecanismo através do qual, se alguma coisa der errado com o projeto do TFFF, como isso pode ser considerado e remediado, como será resolvido. E apenas para dizer, bom, em caso que haja qualquer confusão, o TFFF não está tentando
substituir o RED+. Então, onde existem comunidades que estão recebendo benefícios, evitando desmatamento e recebendo recurso através do RED+, isso será complementar. O TFF vai ser um recurso complementar ao que está sendo recebido através do RED. Então, isso até que o TFF se torne completamente funcional, vai ser até 2030, então ainda existe tempo, ainda temos tempos para entender como muitos dos detalhes sobre isso vão funcionar. Nós vamos produzir um resumo rápido sobre o TFF, então vai ser muito útil ouvirmos de vocês se vocês tiverem questões específicas ou informações específicas sobre o TFF. Então, Débora falou sobre o Forest Tenure Pledge, o compromisso de posse florestal. Então, eu sei que vocês se lembram que em 2021, quando foi feito um anúncio, quando foi anunciado de que 25 governos diferentes e filantropias estavam se reunindo para um compromisso de 1,7 bilhões de dólares destinados aos guardiões das florestas. Isso foi feito durante a COP27 até a COP30. Isso foi realmente um acordo divisor de águas. Nada desta proporção até esse momento tinha acontecido. E não foi apenas uma questão de canalização de mais recursos em direção à posse florestal, mas a Débora também falou sobre o aprendizado dos financiadores, aprendendo uns com os outros e com as comunidades sobre como financiar esse tipo de trabalho de forma eficaz. Então, eu acho que para eles realmente tem sido uma curva de aprendizado bastante aguda nos últimos 4 a 5 anos para entender como fazer isto funcionar bem. E com isso, o financiamento direto às comunidades tem aumentado progressivamente ano a ano. E o último relatório foi em 2023, em que 10% dos recursos eram diretamente destinados às comunidades, e o relatório de 2024 e 2025 vai sair este ano, este mês, e nós vamos verificar qual foi o progresso então. Este compromisso está agora chegando ao fim, o recurso foi gasto e agora é hora de falarmos de um novo compromisso. E era disso que falava a Débora. A renovação do compromisso, o compromisso que nós queremos, são duas campanhas: o nosso compromisso e o compromisso que queremos. Então, o que nós esperamos, os detalhes ainda estão sendo confirmados, ainda não são todos conhecidos, mas este compromisso será lançado na COP30 e vai enfatizar o aumento do financiamento direto aos PIs, CLs e afrodescendentes, o foco em direitos territoriais e em conservação liderada pela comunidade, e com uma governança, estrutura de governança transparente e com accountability, ou seja, com transparência. Os beneficiários precisam mostrar como o dinheiro está fluindo e sendo gerido. Então, eu encorajo a vocês que, se ainda não visitaram esses websites, não verificaram, os links estão no chat e, por favor, verifiquem lá. Eles têm muitos recursos excelentes que também contam a história do financiamento direto, como a Débora e eu informamos a vocês hoje. Então, além do compromisso, próximo slide, por favor, Axel. Desculpem, o anterior. Bom, é o compromisso intergovernamental de posse territorial. Esse é um acordo político, na verdade, que complementa o que o compromisso financeiro está tentando fazer. Isso aqui é para que os governos reconheçam um certo número de hectares para comunidades, para posse, de terra, posse territorial das comunidades locais indígenas e afrodescendentes. E esse compromisso também se trata de fortalecer os processos de governança da posse territorial. Então, isso é para facilitar as comunidades a se garantirem sua posse e tornar os processos mais suaves e mais rápidos, que não se leve décadas para implementar e para alcançar a posse da terra. Isto vem da Parceria do Clima dos Líderes da Floresta e foi estabelecido em Glasgow em 2021. E essa iniciativa está sendo liderada pelo Brasil e a Noruega.
junto com outros países, partes que são partes desse acordo FCLP. Vai ser lançado na COP30. O recurso, o financiamento, não, isso não vai ser como um fundo aberto, direto, mas vai apoiar o reconhecimento da posse territorial e os processos de governança, e vai ser ligado ao compromisso e aos recursos desculpem, os recursos adicionais que podem ser acrescentados ao fundo através dos governos dos países que são membros desse acordo. Nós esperamos fazer um briefing sobre isso, sobre o Tenure Commitment, o Land Tenure Commitment esse ano, o compromisso de posse territorial. Então, inscrevam-se se isso for um assunto que interesse a vocês, onde nós vamos falar mais sobre governança e sobre essas questões de financiamento. Mudando aqui outra vez, eu quero mencionar o fundo de Cali, porque esse é um daqueles fundos que talvez vocês tenham ouvido falar a respeito quando aconteceu, quando foram feitos os acordos, e vocês estão pensando, ué, mas o que aconteceu com esse fundo? Então, o fundo de Cali foi algo fruto de um acordo no ano passado, na COP16 em Cali, que é a COP da biodiversidade, que aconteceu no ano passado em Cali, na Colômbia. E a ideia deste recurso, desse fundo, é que as empresas que se beneficiam do uso da, do sequenciamento digital, ou seja, o código dos organismos vivos, terem que compartilhar os benefícios do que eles criam com os países e os gestores que têm sido os guardiães daquela forma de vida. E então, basicamente, é como se fosse um imposto que vem dos lucros da empresa sobre qual será o turnover, o retorno a gente ainda não sabe. Todos os recursos que entrarem no fundo, metade vão para povos indígenas e comunidades locais que são prioridades auto-identificadas. Não é ninguém dizendo, olha, vocês têm que gastar assim, mas as comunidades dizendo, olha, é assim que nós queremos gastar, para continuarmos a fazer a conservação da vida sobre a Terra. Esta é uma ideia excelente, um conceito excelente, mas teve muita resistência por parte da indústria, como vocês imaginam, e a linguagem se tornou muito suave, agora é um compromisso voluntário. Então, existe uma expectativa de que as empresas se alinhem, mas não existe um mecanismo que as obrigue a fazer isso. E os detalhes ainda estão sendo desenvolvidos, então não existe ainda fundos disponíveis através do Fundo de Cali. Possível que, ao longo do tempo, outros fundos pode haver taxas que serão implementadas pelas atitudes que serão feitas contra o ambiente. Quero falar sobre mais dois fundos globais que existem já há muito tempo, mas que não têm muito envolvimento do PLCL. Primeiro, chama-se eh, um espaço, é um programa de CBD e TFFF e é gerido pelo Banco Mundial. Temos um grupo do Conselho que tem o povo indígena e o maior envolvimento com o PL tem subsídios que vão até US$ 70.000. Em 2022, publicaram uma informação, tem estudos de casos que foram publicados do nível de envolvimento e tinham dados sobre o envolvimento do povo indígena. E muito recentemente começaram com uma iniciativa de conservação inclusiva, está ainda na fase inicial. Disponibilizaram 14,5 milhões de dólares para iniciativas de
conservação, ações de conservação, ah, Jeff, como é assim denominada, é uma fonte, uma potencial fonte para financiar pequenos projetos que têm uma grande história de inclusão dos PL e CL, que é que está atualmente a, a dinamizar os mecanismos de financiamento. O outro fundo que eu gostaria de falar é o Fundo do Clima Verde. Portanto, é um grande, ah, financiador. Muitos dos mil milhões de dólares serão, de facto, disponibilizados através do Fundo do Clima Green. Este fundo e também Jeff são consideradas de entidades proponentes, uma espécie de bancos de desenvolvimento. E GTC também é uma entidade que também pode avançar e propor projetos. Nós temos aqui a política de PL, e escreve como é que essas instituições devem funcionar. Existem algumas barreiras que têm impedido que as coisas aconteçam como se... É preciso que haja um consentimento, mas como de facto as coisas acontecem na prática, não é como se desejaria. Tem um grupo de conselheiros que envolve o PLCL. Quero apenas sublinhar que o trabalho de Tepa na Tanzânia, nas Filipinas, os filhos irá trabalhar no Fundo de Clima Green e tem enfrentado algumas barreiras estruturais que têm impedido com que PL tenham acesso ao Fundo do Clima Verde, tal como seria preconizado. Mesmo de se ela tem um programa de prontidão para garantir com que as organizações se preparem e submetam as suas propostas. O que estão de facto a pedir é que se abra uma janela para PL que estabiliza, que defina mecanismos ajustados aos PLGCL que possam enquadrar projetos devidamente definidos para evitar com que algum dinheiro desapareça. Eu gostaria de encorajar-vos para que visitassem ah, o website sobre este fundo de clima verde. Eu vou partilhar no chat o link. Há outro ponto que eu gostaria de falar. Será que esta informação é nova? Será que querem mais informações? Há mais que gostariam de saber? Por favor, coloquem os vossos comentários conforme quiserem e como as sugestões tiverem. Vamos passar para a última secção do webinar de hoje, à luz do COP30, que vai ter lugar em novembro, em Belém, no Brasil. A COP30 tem como agenda para este ano, inclui muitos elementos que todas as COPs têm, tende a se esquecer que COP é um processo contínuo e tem desenvolvido encontros interseccionais que ocorrem. Esses pontos de agenda têm sido desenvolvidos e todos os anos
E, de verdade, essa agenda está muito bem definida. Estas são as áreas prioritárias, es são essas áreas principais onde o governo brasileiro tem colocado prioridade como mitigação, onde nós temos o fundos para para adaptação, temos meios de implementação, que é uma outra forma de falar da necessidade dos fundos que são necessários. Temos também a transição justa, como é que nós podemos mudar o tipo de trabalho que as pessoas fazem, por forma a acomodar o aspecto relacionado com a transição energética e também, outro item que tem a ver com GST outcomes. O primeiro encontro, desta iniciativa teve encontro em Dubai há 2 anos. É o sumário onde nós estamos em relação ao objetivo de 1,5 graus centígrados, porque o objetivo era que abandonasse as energias fósseis e se abraçasse as energias limpas. O trabalho que leva-nos para esses resultados inclui, discussões que têm que ver com o financiamento, porque sem financiamento não será possível avançar. Portanto, essas linhas que eu falei logo no início da apresentação, onde os países desenvolvidos têm dito que estamos de facto a ter dificuldades, ou a população também está a ter dificuldades, a nossa economia está numa situação crítica e não há dinheiro para que nós possamos fazer a transição segundo o nível que nós pretendemos. E questões ligadas à justiça, tendo em conta as emissões históricas do norte. Essas discussões todas interligam-se a questões de financiamento, portanto, para verificar alguns progressos é difícil. Nós iremos ouvir alguns pontos importantes na COP este ano, que não são necessariamente parte da negociação, mas podem ser encontrados em diferentes debates. Temos um ponto: como é possível mobilizar 1,3 trilhões de dólares para o financiamento climático? Aqui não é um item de negociação. Isto foi decidido no ano passado que era necessário esse valor e a presidência brasileira deve organizar encontros e depois irão publicar os relatórios que são produto dessas reuniões e Tropical Forest fará parte deste processo de mobilização desses valores. Outro ponto que irá ouvir, que também não é parte da negociação, é a contribuição determinada nacional e COP30 é o limite para que os países submetam a sua contribuição determinada, as suas emissões, os limites das suas emissões e também como irão atingir os limites. Parcialmente, esses são. Nós estamos ainda à espera que tenhamos as diretrizes da União Europeia, da China e Austrália. Austrália e China irão submeter até a data da Assembleia Geral que irá decorrer em Nova Iorque. A presidência tem que juntar todos esses elementos para vermos até que ponto estamos a caminho do alcance do objetivo do nível do aquecimento, que é de 1,5 graus centígrados. Será um exercício de facto difícil e pode haver resultados que possam desapontar.
Mas é preciso sublinhar que sem financiamento disponível será difícil termos o nível de ambição alcançado. Em termos de como nós gostaríamos de estar envolvidos na Copa e onde é que esses aspectos todos irão acontecer, quero explicar que Copa é um processo anual. Temos todas essas camadas, porque quando temos o momento para negociação, é preciso sublinhar que é o cerne da Copa. E há muita coisa que irá acontecer e em volta disso temos que ter aquilo que nós chamamos de ação da agenda, onde teremos os diferentes setores irão se juntar para puxar a ambição, terão todos os pavilhões disponíveis e encontros paralelos. Esta questão de financiamento é importante e será discutido em diferentes encontros paralelos. Temos a zona verde, que é a parte onde envolve o público. Aqui teremos grande número de representantes dos PL, teremos um espaço animador para vários debates, haverá uma grande mobilização nas ruas e, mais uma vez, poderão ter por aí 4 a 5 mil PLs que estarão em Belém. Haverá momentos em que as pessoas irão se juntar, não apenas em Belém, bem como irão se juntar no Rio, em São Paulo, para exigir com que as suas vozes sejam ouvidas. Haverá espaço para conversa com a mídia, o público e também haverá campanha. Portanto, existem muitas camadas, muitos diferentes ambientes onde os processos de conversas e advocacia irá acontecer. É importante ver como é que poderão se enquadrar e se conectar em cada um dos espaços. Não precisa ficar desmoralizados caso não estejam envolvidos na mesa das negociações, porque há muita coisa que se possa fazer em termos de influência na agenda. A Débora mencionou e nós colocamos no bate-papo que é preciso que haja assinatura do compromisso, o compromisso que nós de facto pretendemos, que ou queremos. Existe uma força para a advocacia e campanha do PL, que tem sido apoiado por a PIB e outras organizações. Peço imensas desculpas. Poderão encontrar mais informações no que diz respeito da sua organização no website. No No terreno, nós temos a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro e será, de facto, um espaço para grandes anúncios da parte da sociedade civil, advocacia por parte dos PLs e também da sociedade civil. E haverá encontros onde irão incorporar diferentes campanhas. Nós teremos, de facto, uma cimeira dos povos entre 10 e 16 de novembro na Universidade Federal de Pará. Esta cimeira dos povos terá temas como gênero e outros temas correlacionados. Temos aqui a campanha de que eu falei, que a resposta somos nós. Podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Consigo ver aqui muita conversa que está a decorrer no bate-papo. Infelizmente, não tive a possibilidade de ler todos os comentários enquanto apresentava. Quem quiser levantar uma questão, este é o espaço.
e vou passar a palavra para Débora. Qual é o papel da língua e revitalização para responder às necessidades do ambiente e da terra? Talvez Débora gostaria de responder esta questão. Gostaria de ser a primeira a responder e depois eu responderei logo de seguida. Sim. Eu acho que tudo está interligado e estamos a par disso, porque a ideia é trazer e fazer a ponte entre o conhecimento indígena, ciência e ver como é que a ciência está a moldar as coisas. É preciso também reconhecer que há coisas que nós não podemos monetarizar ou capitalizar. É preciso trazermos tudo para o cerne da questão, que tudo aquilo que é valioso e é importante para a comunidade. E a outra parte que eu vejo ser importante são as salvaguardas. Se eu tiver a partilhar o meu conhecimento, tenho que estar no centro da responsabilidade da salvaguarda deste conhecimento para que esteja disponível para todos e para a comunidade. De facto, aqui a responsabilidade dos que recebem esse conhecimento. Portanto, aqui é preciso que haja salvaguardas em relação ao conhecimento tradicional, porque, de certa forma, está sendo monetarizado e sem que não hajam benefícios para a comunidade no final do dia. Tem que existir um processo estruturado para fazer uso do conhecimento o tradicional e tem que haver critérios claros de como é que outras pessoas usam desse conhecimento. Mas, do outro lado, é preciso partilhar esse conhecimento indígena, porque é importante, como disse Débora, há uma interligação, a relação entre a terra, a língua e como uh, cuidar e gerir a natureza. Eu fiz um projeto há alguns anos atrás, olhamos algumas palavras que não existem em inglês que expressam a relação com a natureza. E todo este processo de pesquisas é conduzido em inglês. Nós não temos a mínima ideia do quão perdemos quando nós simplesmente confiamos no inglês para comunicar hum, diferentes práticas. Portanto, é uma questão importante. Esta é uma década, estamos a comemorar a década das línguas indígenas e temos que, de facto, alavancar esta questão linguística. Alguém aqui está à procura de apoio financeiro? Tem uma pergunta sobre T, T3 triple F, T3 triple F. Daniel, há uma questão que está a levantar sobre os riscos que estão envolvidos a grandes investimentos. A questão de investir em comunidades emergentes. Eu não tenho conhecimento suficiente para perceber até que ponto nós podemos fazer a previsão dos investimentos, do risco dos investimentos. Existem pessoas que têm muito capital, mas não irão despender de qualquer maneira. Vão sempre querer ter certeza de que estão a fazer um bom investimento. Mas, na verdade, existe risco. Isto é para todas as comunidades, mas é bem claro que se diga que os pagamentos não estarão todos no nível previsível. Existe uma estrutura dentro da TFFF
que os pagamentos devem reduzir e é possível que se de facto verifique que também existe a questão da volatilidade no mercado, que não está sob controle de nenhum de nós. Existe exposição, existe risco. É a minha compreensão de que as salvaguardas não podem se investir também em projetos que destroem a natureza. Se nós olharmos para a cadeia e para a complexidade de rastreio desses fundos e para perceber que todas as atividades não estão ligadas ao desmatamento, essas medidas devem ser trabalhadas a nível dos PL, CL, para garantir que os padrões são de facto aplicados. Débora, gostaria de dizer alguma coisa? No, I think it's they've been already thinking around that relationship of those communities that don't have that Eu great tenho estado relationship a with the lidar government. com as instituições que têm esse They contacto com o governo will e também têm interagido com entidades globais e that will actually be serão intermediários para these esses fundos em communities. algumas comunidades. So I think E até tem que government is estão a ver aware como of é que se how pode things ver are being shaped. como I believe estamos a ver there muitas will pessoas be a lot of a levantar activities esta and questão, policies seria muito being importante que nós tivéssemos esta conversa a nível on the de TTFF TFFF. thinking about É because um that's mecanismo muito a very complexo complex mechanism, que right? foi criado numa forma Everything is de being cocriação. difficult to Seria implement. importante So I para think will be great termos, to have those termos alternatives on alternativas some communities alternativas, if they sobretudo if they para os don't have países onde as organizações não têm uma boa relação com seus governos. É importante que as pessoas, se existem outras pessoas aqui nesta reunião que gostariam de levantar algumas questões ou partilhar algumas experiências que dizem respeito ao seu envolvimento no desenvolvimento de algumas diretrizes, por favor, levante a mão e dê a sua contribuição. Vejo também uma questão do Alberto de Peru acerca de participação dos PL na COP. Iria concordar, de facto, não houve uma grande participação nas COP anterior, mas o Brasil está a tentar eh, eh, abrir um outro caminho para que haja um maior envolvimento dos PL na COP. Temos a ministra da- do povo indígena, tem estado a envolver, que é uma iniciativa presidencial. Uma parte disso é conseguir mais créditos, como diz, registros da comunidade indígena local e afrodescendente na COP, escrevendo-os na plataforma do TFFF. E, no meu entendimento, o que o Brasil está propondo para esse ano é até 500 pessoas indígenas terão passe para a Zona Azul, serão registradas através do Brasil, e outras que não forem registradas devem conversar com seus países para serem acrescentadas a essa delegação que os países podem levar. Alguns países podem talvez levar um pouco mais de uma delegação um pouco maior do que a que foi previamente acordada. Então, todos podem fazer isso, nós indicamos que façam, mas a gente entende que realmente tem poucas vagas para registro esse ano. Uma coisa que eu queria falar sobre o Brasil, Débora, desculpe, assim eu concluo e passo a palavra. O Brasil tem treinado jovens indígenas negociadores através de um programa que eles têm feito ao longo dos últimos 6 anos, 6 meses. Então, são pessoas que são representantes das comunidades indígenas e são treinadas nos processos da UNTFFF e podem contribuir para esse processo. Eu acho que elas terão um longo legado a deixar, porque quando os jovens podem se envolver nesses processos, isso pode virar realmente uma ação política vitalícia. Débora,
Obrigada, Filipa. Mudando um pouquinho, eu vejo aqui uma pergunta maybe just sobre quais itens questions around through which items podem realmente ser financiados pelo financiamento direto. E eu acho que o objetivo aqui é que a gente se envolva ativamente em advocacy para todos os itens de agenda que precisam de financiamento e que nós queremos que sejam implementados. E desse financiamento, nós vamos ver quanto disso vai diretamente para comunidades locais indígenas e afrodescendentes. Eu acho que esse deve ser o objetivo, influenciar cada um dos itens da agenda. E eu acho que uma parte importante disto é que quando nós estamos, enquanto nós vemos esses ganhos grandes desses compromissos, em que se diz que essa é a parte que vai para as comunidades indígenas, como você disse, Filipa, eu acho que quanto mais fundos, quanto mais facilities criarem fundos para o universo mais amplo, digamos, são esses que a gente precisa realmente trabalhar em desenvolver caminhos para termos maior acesso ao financiamento. Por exemplo, o trabalho do Jeff, o trabalho que o Jeff está fazendo. Esse trabalho está apenas começando, até onde eu entendi. Então, mesmo que a gente realmente, que a gente queira realmente mudar a agenda, influenciar a agenda com negociadores lá, a gente ainda tem que enfrentar a parte de implementação do trabalho, em que esse trabalho, em que os fundos vão através dos mesmos canais, da mesma facility, e essas facilities precisam ser registradas e a mesma registradas na cópia. E nós que somos os criadores ainda não estamos registrados, então a gente precisa resolver isso. No meu entendimento, isso é o início do trabalho apenas, em que a gente realmente está trazendo a contribuição para a agenda de financiamento direto. Esse é o ponto de início para muitas outras ações que precisam ser contínuas. Então, sim, o que que a gente deve influenciar? Como nós devemos influenciar? Eu digo que todos e tudo, mas a gente deve observar como será feita a implementação. Sim, com certeza. Isso nos mostra que esse é um jogo contínuo de advocacy que realmente precisa ser feito continuamente pelos povos indígenas, comunidades locais. Eu tenho falado sobre isso. Alguns desses pontos estão sendo discutidos desde 1992 e nós estamos aqui 30 anos depois, finalmente, tomando passos nessas direções. Então, eu peço desculpas, eu acho que nós não vamos ter tempo para responder a todas as perguntas, mas nós vamos revisar cuidadosamente o que está no chat e na seção de perguntas e respostas. E eu quero encorajar vocês, se a gente puder voltar só um pouquinho ao último slide, que é uma foto do pôr do sol, do nascer do sol. Se vocês puderem, antes da chamada, entrarem nesse link do Google que está no chat. Nós estamos constantemente tentando melhorar os webinários para trazermos mais informações úteis para vocês e eu fico realmente grata pela contribuição de vocês. Eu vejo que tem muitos comentários sobre o TFF que eu vou revisar e, como disse a Débora, sugeriu a gente tentar realmente colocar esse um documento que vocês possam utilizar. E só para que vocês saibam, a gente criou não apenas slides para a apresentação de hoje, mas também um documento mais curto, que vocês devem conseguir encontrar no Google Drive. Só um momento. Então, aí, se vocês puderem eh, tirar uns 2 minutinhos antes de encerrarmos a chamada e deixarem o feedback de vocês. Se vocês saírem da chamada, vocês acabam não dando o feedback para a gente depois. Então, façam isso, por favor, antes de saírem. Quero agradecer a Débora, especificamente, por ter passado tanto tempo com a gente hoje. Obrigada por suas contribuições, que são sempre muito valiosas e muito bem articuladas. E eu espero que a gente possa continuar a construir esta jornada de sucesso e atrair a confiança dos doadores para que eles possam colocar o seu dinheiro diretamente
nos projetos e prioridades das comunidades que eles conhecem melhor do que mais ninguém. Muito obrigada a todos pelo seu apoio, ajuda, colaboração. Muito obrigada, Felipe. Obrigada a todos e todas e todes. Thank you, everyone. Obrigada a todos pela sua atenção, seu engajamento hoje. Obrigada, Paula, pelo, pela contribuição. Obrigada a equipe da Tinta, a equipe dos intérpretes, por tornarem acessível este webinário para tantas pessoas. Muito obrigada. Um bom dia a todos.